Exaltado seja a soberania, a glória do Cordeiro, a santidade do único que é digno. Nós possamos sermos gratos à sua companhia, à sua proteção no nosso viver diário. Que os senhores sejam visitados, adventistas, não adventistas, que recebam o abraço, a companhia do Santo Espírito. Nesse pequeno estudo, irei falar um pouco sobre o ministério de Ellen White. Estou editando uma série de estudos falando sobre a sua vida, sua infância, sobre o ministério adventistas. São verdades incontestáveis. Eu gostaria que os senhores preparassem aí seu copo com água, para que no final pudéssemos participarmos desta bênção. Nunca houve na terra, nem jamais haverá, porque já estamos no findar das profecias, os cumprimentos proféticos, não há mais tempo para nada. Nunca houve na terra, jamais haverá uma mulher com tanta astúcia conforme foi esta mulher, Ellen White. Acredita aos senhores, podem pesquisar todos os livros, as histórias de todas as mulheres da Bíblia, fora da Bíblia. Nunca houve uma mulher com tanta astúcia conforme foi esta mulher, Ellen White. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, exaltado seja a santidade, meu Senhor, do Santo Espírito. Exaltado seja a sua glória, a santidade da sua presença, a glória da sua sabedoria. Senhor, possa abençoar e iluminar todos que assistirem estes estudos, que possam compreenderem para a glória do Santo Evangelho. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, ali o apóstolo João fala: todos aqueles que acrescentarem as palavras não somente do livro do Apocalipse, todos aqueles que acrescentarem as palavras do Santo Evangelho, o Senhor lhes acrescentarão as pragas, os flagelos. E todos aqueles que diminuírem as palavras do Santo Evangelho, o livro do Apocalipse, o Senhor tirará a sua parte da árvore da vida. No ministério de Ellen White, teve tudo isto: acréscimos, diminuições. Teríamos que escrever umas 2 enciclopédias para falar dos acréscimos que teve no ministério de Ellen White e das diminuições. É impossível dizer todos. As falsas doutrinas
os acréscimos dos sonhos, das visões, das inverdades, ocupou o lugar de Cristo, tirou o Santo Espírito da igreja. Aí vejam, senhores, são muitos acréscimos, muitas inverdades, que teria que editar umas 2 enciclopédias para falar dos acréscimos e das diminuições que teve no ministério de Ellen White. Ellen White foi uma mulher besta, um cumprimento profético que veio na história do Evangelho para levar milhões à perdição, aqueles que não terão seus nomes escritos no livro da vida. Irei falar no livro do Apocalipse sobre a marca da besta Ellen White. Senhores, nunca ouviram? Aqui o Santo Espírito não deixa passar nada. Então ela veio na história com estes enganos para seduzir, enganar aqueles que não terão parte no reino. O ministério de Ellen White foi um ministério problemático, desastroso, do princípio até o final. Irei falar mais na frente como terminou os dias de Ellen White. Na sua infância, possessa, dominada pelos espíritos, através dos seus sonhos. E eu falei aqui no canal, irei relembrar sempre, que possivelmente a família desta criança, Ellen Arnold, tinha alguns envolvimentos com os espíritos. E essa criança foi possessa pelos espíritos através dos seus sonhos, sendo usada pelos espíritos. Na sua adolescência, no movimento de 1844, onde levou à perdição, à destruição de milhares de famílias, levando muitos a tentarem contra a sua própria vida. Quem estava lá? Ellen White, junta com Guilherme Miller e outros, pregando sobre este movimento diabólico do ano de 1844. Lá estava Ellen White, a adolescente Ellen White. A sua vida casou com uma maçom, uma hora na maçonaria, outra hora na igreja. Assim viveu Ellen White, um pé na maçonaria e outro pé na igreja. Essa foi a vida de Ellen White e eu falarei do final dos seus dias. O ministério de Ellen White, o ministério de inverdades. Veja a astúcia desta mulher chamada Ellen White. Ela tirou o Santo Espírito de dentro da igreja e escreveu sonhos, visões, aquilo que ela ouvia. Agora prestem atenção, senhores. As pessoas que são usadas pelo Santo Espírito não escrevem sonhos, visões. Isto terminou no livro do Apocalipse.
quem é inspirado pelo Santo Espírito não escreve visão, nem sonhos, nem aquilo que ouve, mas escreve a inspiração da palavra, através do Santo Espírito. E ela, com esta sagacidade, com essa astúcia, retirou o Santo Espírito de dentro da igreja, onde muitos falam que os seus livros foram inspirados. Veja aí o que fez Ellen White, essa astúcia dela. Tirou o Santo Espírito, colocando seus livros no lugar da Bíblia, e os adventistas falam que esses livros são inspirados. E aí vejam, senhores, porque eles não têm o Santo Espírito, não conhecem as verdades, a grandeza do Santo Espírito. E isto fez a Ellen White, assim como o Santo Espírito usou os escritores da palavra, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, os Espíritos usaram Ellen White, isto desde a sua infância. Por que os adventistas não percebem? Porque ela mistura. E ao tirar o Santo Espírito de dentro da igreja, do seu ministério, os adventistas ficaram nas trevas, sem compreender, sem saber fazer a distinção do que é verdade e do que é engano. E aí vejam, senhores, essa astúcia de Ellen White. E eu passei 20 anos nesse ministério, onde os adventistas colocam os livros de Ellen White acima da Bíblia. Não são todos, mas põem os livros de Ellen White, fazem propaganda, estudam muito mais do que a palavra do Senhor. E aí veja a astúcia desta besta chamada Ellen White. Besta na maneira de viver, besta no nome, besta no número. Irei falar desta besta chamada Ellen White no livro do Apocalipse. Cada um estudo que eu edito aqui, eu não edito sonhos, visões, o que eu ouço, o que eu vejo, comentários, políticas, fofocas. Não peço nada. Eu posso passar neste canal a pão e água. Os senhores não vê eu pedindo nada aqui. Os senhores não vê eu vendendo nada. Os senhores não me vê fazendo fardos e colocando nos ombros das pessoas. Porque eu me espelho neste ministério com o ministério de Cristo. Se os senhores pegarem este ministério e colocar próximo do ministério de Cristo, pouca diferença. Até as curas que teve no ministério de Cristo, tem nesse ministério. É só os senhores crer, participar da água, dos propósitos, seja qual for a enfermidade que os senhores tiverem. O Senhor permita que não tenham, mas se tiverem, os senhores serão curados. Então, todo o ministério daqueles que querem ganhar almas para o reino devem se espelhar no ministério de Cristo. O ministério de Cristo é o nosso exemplo. Por isso que eu procuro me espelhar ao máximo
no ministério apostólico, no ministério de Cristo. Agora compreenda, senhores, se o senhor, a senhora, não compreender a diferença que teve o ministério de Ellen White, não por ela ser uma mulher. Se o senhor, a senhora, não compreender, não enxergar a diferença do ministério de Ellen White pelo ministério de Cristo, e eu diria para a senhora, para o senhor, senhores não têm mais chance. Senhores não têm mais chance. É inútil. Salvação para os senhores é algo distante. Se o senhor, a senhora, não conseguir ver a diferença do ministério de Ellen White pelo ministério de Cristo, eu tenho autoridade para falar, senhores não têm mais chance. Ministério de Ellen White, o ministério de inverdades, sonhos, visões, acréscimos, tirou o Santo Espírito dentro da igreja, ocupou o lugar de Cristo, fez inúmeras diminuições na Bíblia, acréscimos, comércio, dinheiro, onde o ministério daqueles que querem ganhar almas não pode ter dinheiro, colocar o dinheiro acima de tudo. Dentro do ministério adventista, tudo é caro, tudo é comprado, até o ar que respiramos, as pessoas têm que pagar. E quando os senhores perceberem os enganos do ministério de Ellen White, compreenderem, saberem a diferença do ministério de Ellen White pelo ministério de Cristo, senhores irão ver que o ministério adventista é uma farsa, é um engano, porque o que sustenta o ministério adventista são as inverdades, as mentiras, sonhos, as visões, os acréscimos, as diminuições de Ellen White. É isso que sustenta o ministério adventista. Quando os senhores perceberem que Ellen White foi uma fascista, que enganou, que não foi profetisa coisíssima nenhuma, que os seus livros não teve nenhuma inspiração. Quando os senhores perceberem isto, os senhores irão perceber que adventista não vale a pena estar com eles. Só comércio nesta empresa. É só tirar proveito do senhor, da senhora. Então, compreendam, os pastores adventistas pregam por dinheiro. Isto veio do berço dos adventistas. Ellen White, esses sonhos, as suas visões por dinheiro. Grande comércio com seus livros dentro das igrejas. Muitas propagandas com seus livros, muito mais do que a palavra de Deus. Comércio dentro da igreja. Então, este ministério adventista é um comércio, é uma empresa, é uma fábrica de inverdades. E os senhores precisam compreender isto. Então, não houve na terra uma mulher com tanta astúcia como esta mulher besta chamada Ellen White. Ministério de inverdades, possuída pelos espíritos
durante todo o seu ministério. Vale a pena reprisar. Na sua infância, possuída pelos espíritos, no movimento desastroso do ano de 1844, levou à perdição de milhares de famílias, de almas. Lá estava Ellen White, durante toda a sua vida, um pé na maçonaria e um pé na igreja. Desastroso o ministério de Ellen White. E eu repriso: se o senhor, a senhora adventista, não perceber a diferença do ministério de Ellen White pelo ministério de Cristo, os senhores não têm mais chance. Porque isso é nítido. Dá para perceber. Comércio. Ellen White, esses sonhos, essas visões, comércio. Dentro da igreja adventista, dessa empresa adventista, comércio. Só comércio. Totalmente diferente do ministério de Cristo. O ministério de graça, de amor, de bondade. Não subjugou as pessoas, não colocou fardo nas pessoas. E isto totalmente contrário do ministério de Ellen White, do ministério da empresa adventista do sétimo dia. Então, os senhores precisam compreenderem essas verdades não faladas pelos adventistas, porque escondem para manter os senhores num regime análogo à escravidão. E os senhores cegamente, porque em um ministério que não tem a presença do Santo Espírito, os senhores não conseguem ver estas diferenças, estes enganos, por essa falsa profetisa, por esta besta mulher chamada Ellen White. Agora pegue aí, se os senhores crerem. Os senhores não são obrigados. Seu copo com água, meu Pai, consagra esta água, quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a santidade do seu nome. Vamos participar. Se os senhores crerem, os senhores irão ver a glória. Nesse canal, quem crê nessas verdades, que são as últimas verdades, as últimas mensagens, a última embarcação para a nossa salvação. Se os senhores crerem, os senhores verão a glória. Se não crer, aí a minha colaboração pelo Santo Espírito está sendo dada. Agora, estendo as suas mãos para cá, meu Pai. Consagra as mãos desse homem e desta mulher. Quando colocarem as mãos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, uma falsa doutrina, que esta possa ser repreendida para a glória do teu santo nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça ou no coração, se preferir. Feche os seus olhos e creia, meu Pai. Abraça esse homem, esta mulher, este irmão, esta mulher, esta família, esta pessoa que tem acompanhado esses estudos, que eles sejam visitados. Somente o seu espírito seja aberto para compreender estas verdades, na autoridade que puseste em minha vida. Passa com fogo do Espírito, meu Pai, e arranca toda falsa doutrina, todo mal da vida deste homem, desta mulher, desta família. Meu Pai, mostre-lhes a luz, as grandezas do Santo Evangelho para a glória do seu nome. Agora repita comigo: na grandeza do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na grandeza do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé e sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno.
e não volte nunca mais. Receba a paz, a proteção, a direção, o abraço do Santo Espírito no seu viver diário para a glória do seu santo nome. A Senhora, o Senhor, que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, quer fazer uma aliança com o Cordeiro, que quer ter o seu abraço, a sua proteção, a sua direção no seu viver diário. Feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, receba, meu Pai, este homem e esta mulher. Abraça-os com teu Santo Espírito, com a sua proteção. Dê-lhes entendimento. Liberta-os das falsas doutrinas, das garras dos lobos vorazes, meu Pai. Mostra-lhes a cada dia o caminho da salvação para a glória do teu santo nome. O Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhes sabedoria e entendimento, seu viver diário, para a glória da sua presença. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.